meu vou ferrar todo mundo. Então, se cada um cuidar do seu tijolinho, cada um vai fazer um trabalho muito bacana. Olha, essa parte do PVC, até é interessante, umas 2 ou 3 semanas atrás, teve uma conferência do grupo de trabalho de engenharia de rede do Comitê de Gestão da Internet, esse é o nome completo do grupo. E é o seguinte, a discussão era exatamente em PVC para conseguir fazer o IPv6 para ele entrar, porque está difícil, não está acontecendo, não vai acontecer tão rápido assim. Pessoas querendo despertar. Então, não vai. 2010 a previsão para acabar as evidências atuais, mas não vai acontecer tão rápido assim. É que o problema que a gente tem é o seguinte, a gente tem um problema hoje, que é os meios que a gente usa para acessar a internet, eles são em grande parte, eles pertencem a poucos grupos. Eles pertencem aqui a Brasil Telecom. Aqui é até um pouco melhor porque a BBT concorrendo além da NET. Lá em São Paulo você tem a NET e você tem a Telefônica. Só, praticamente só isso que você tem. Não é o suficiente isso para você realmente conseguir uma disputa, você conseguir uma redução de preço, você conseguir isso. Ele tem muito poder porque eles controlam os meios. Isso significa que, pelo histórico deles, existe uma grande chance deles tentarem atrapalhar, quer dizer, tentarem ganhar dinheiro, mesmo que isso atrapalhe essas coisas que são legais, que são democráticas. Eu vou uma matéria lá fora falando do modo livre. Sobre tecnologia, ele falou que vale muito mais a pena uma grande operadora mudar tudo para IPv6 do que manter o que ele tem. O custo diminui muito, né? Não, só tem uma matéria que o Google está querendo pegar a internet em fio, as coisas todas formando. Então, assim, a disputa é quem é que vai conseguir utilizar isso, porque é o custo, né? Porque eles têm muito mais vontade. Porque assim, o problema meio físico nem é o protocolo. Não, é mudar de espaço, o problema é meio físico. E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, tem essa disputa, tem um pedaço de espectro que está sendo dividido. E esse pedaço de espectro está sendo, grande parte, leiloado entre empresas para elas fazerem o que eles quiserem, ao invés de, com a tecnologia, as mudanças de tecnologia que tem de hoje, você tem uma possibilidade maior de ter um espectro que é dividido sem precisar pertencer a alguém. Você vê esses acessos Wi-Fi que a gente tem aqui, 15 anos atrás não era possível fazer isso porque não tinha licenças, porque o espectro tinha que pertencer a um grupo específico no lugar de ser espalhado por diversos grupos. Então, a preocupação que eu tinha lá é exatamente que, olha, a gente tem meio que um caminho, que é esse de aumentar a democracia, a democratização, permitir mais acesso, permitir que aumente o número de pessoas que produzem, o número de pessoas que consomem. E os grupos, tem grupos que perdem com isso. E esses grupos se opõem a esse tipo de mudança. Esses grupos se opõem ativamente a essas mudanças. Isso não é uma brincadeira que não é. Eles realmente tem grupos que querem evitar, querem voltar no tempo, e esse é o problema. Se a gente não tomar cuidado, isso vai acontecer mesmo. Acho que é uma discussão muito grande, né? Como eu falei agora há pouco, a gente está mesmo vivendo uma guerra fria, sabe? Lembra da briga dos Estados Unidos e Rússia, né? Todos terroristas, na projeção. Estados Unidos e Rússia, aquela coisa toda que as pessoas chamaram de período chamada Guerra Fria. Estamos vendo uma Guerra Fria de inteligência, que eu estou estudando há pouco tempo, estou fazendo gestão, e aí eu considero a Web 1.0 como dados soltos, a Web 2.0 como uma informação, a era mesmo da informação, que você consegue otimizar algumas coisas, e agora a Web 3 como a era da inteligência. Estamos vendo uma guerra fria, porque o Google está brigando com um monte de gente para poder supostamente democratizar algumas coisas, mas até onde eles querem fazer? Acho que vale a gente se perguntar disso. E voltando à história do rádio, do espectro que você falou agora, assim, é por isso que a Globo tem tanto poder e tanta gente também tem tanto poder. Porque até hoje, para eu estar aqui falando nesse microfone, meu som está sendo nas costas, está chegando no seu ouvido, é porque está aqui, mas se tivesse em uma área pública, eu poderia estar sendo montado através daí. Porque o espectro, ele é do governo, entendeu? Não, assim, se fosse seguir ao pé da letra. Então, o que a gente tem que colocar na cabeça dos governos, e não só dos governos, mas de todo mundo, desde o produtor musical, do músico, que a gente tem que ver numa comunidade wiki, colaborativa. Porque se eu tenho $1 e você tem $1, nós temos que trocar. Vai continuar com $1, mas se eu tenho uma ideia, ele tem uma ideia, nós temos 2 ideias daqui para frente. Então é isso que a gente tem que fazer cada dia que passa, entendeu? Forçar uma economia colaborativa. Como já tem um monte de coisa de virando aí, Friendonomics, né, que são economias amigos gerados na internet, então tem muita coisa para acontecer, mas, gente, novamente eu falo, cada um aqui é responsável pelo seu tijolinho.
realmente difícil que as coisas mudem, mas eu acho que até tem um esforço dessa parte dos gigantes que estão perdendo o seu grande tamanho. É o que está acontecendo com o Ferrari. Vocês podem explicar um pouquinho as novas da Ferrari? Eu e Cássio, só voltando aqui, Cássio, muita gente durante os eventos de festas, das coisas, e Cássio chegou muito ali e falou, não vou comprar nada não, quero ser, eu quero 1000 pessoas aqui, eu quero X. Eu saio para onde vai essa grana. Como funciona isso na internet? Só complementando o que vocês falaram, quando a gente for na site, o Ricardo realmente já entrou com informação Contra quem? Não, na verdade, a gente tem que Por enquanto, né? Não, Só um formiguinho, na visão dele. Não, mas aí... Sim, e a gente fala também com cuidado. Os podcasters normalmente preferem músicas que podem ser, eles só tocam o que aconteceu no Brasil que não autoriza. Então é natural que a gente tome esse cuidado. Mas agora o ECAD propôs uma nova tabela que é para vinculação de música seus artistas conveniados nos podcasts. A Bia está com a tabelinha ali no pocket dela e ela vai... O Brasil se diferencia um pouco nessa história. Quando lá fora o pessoal fica utilizando música que tem direito, né? Realmente no Brasil a gente meio que tem feito o contrário. Vai lá, pega coisas livres, tem aquele pós-music, né? Que o Alexandre sempre utiliza bastante. Então, no Brasil a coisa meio que diferenciou. Talvez influenciado aí por Nico, por outros aí, de leite também, sabe? Então todo mundo seguiu essa linha, tive que criar uma escola, assim, seguidores, e todo mundo foi preferindo músicas livres, preferindo músicas que permitiam isso, né? Esse som, né, que ajudou bastante isso aí, o próprio Luiz, né, o Roberto Gil, falando sobre isso, não sou música, eu já toquei aquela música dele umas 2 vezes lá. Depois ela lançava as coisas, sabe? Sobre o Gil é legal, assim, eu hoje estou entrando de sócio numa agência chamada Globelin, que eu gosto de lamber, a agência que cuida da turnê internacional de Gilberto Gil. E a pessoa responsável pela turnê, e por toda a área de inteligência da turnê, que é o Christian Rossas, é um cara altamente revolucionário. Assim, é um cara que tem um grau assim, de pensamento gigantesco que eu não consigo mensurar ainda. E o cara está propondo para o Gil uma coisa muito bacana, que é o seguinte: cada dólar gerado com a comercialização de músicas na turnê internacional vai ser investido em $1, né, em banda larga nas favelas. Cara, isso é uma ideia de um cara que tem 28, 29 anos, carioca que mora em São Paulo, que a gente pode pegar o telefone e ligar para ele. Por isso que eu falo que eu sou uma saúva, com o Cast Book ativado com 1,50. Porque a gente... que bom, que beleza. Porque, cara, a gente pode fazer muita coisa. Eu tenho contato com um cara que tem contato com o Gil. Ontem eu estava andando no centro do Rio de Janeiro, esbarrei com o Jorge Bittar, que é do PT, que tem um pai, não sei o quê. Então a gente pode estar andando em qualquer lugar e esbarrar com um cara que tem muito influente. Então, a gente não é pequenininho, não. A gente tem que fazer o que eu queria é o ponto de vista dele. Ah, sim. Não, mas mesmo o eles... ponto de vista do ECAD, para mim, eles são impressionantes. Nós somos O Estadão também achava que eles eram grandes pra caramba, quando os blogueiros se reuniram e derrubou eles. Agora estão lançando Limão. Estão lançando Limão, para mim é o maior fiasco da internet. Pode botar no Twitter aí, Mackenzie, no Videolog, falou, é uma bosta o Limão. Mas olha só, eu estou falando o seguinte, gente, a gente tem que se unir, a gente tem que se unir e ficar todo mundo unido para chegar lá, entendeu? Porque tem muita coisa bacana para acontecer e a gente pode sugerir muita coisa, e pode mesmo, é de verdade. Aí pode, você pode, não pode. Você pode? Podcast. Eu estava me referindo a isso, o ECAD, tanto que o mestre Rodrigo, o presidente da BB, o podcast, ele está quase 2 anos aí, fazendo uma reunião e tentando negociar com o cara. Os caras ignoram completamente. Agora que ele conseguiu, né, iniciar um diálogo com o pessoal, e aí, depois de tanto tocar os caras, está criando uma tabela. Finalmente eles criaram uma tabela para podcast. E aí agora vai dar oportunidade para quem faz podcast, questão musical, né? Tá saindo da ilegalidade, vamos dizer assim. A Bia está tentando baixar. Basicamente teria assim, subdivisões lá que eles criaram, tá?
tem um webcast e nessa tabela a gente está linkando como webcast. É sem ser lucrativo, CBN, inclusive.